Olá, bem-vindo ao episódio número 162 de Vida nos Trilhos. E hoje você vai saber algo realmente incrível. Como é que a gente pode curar a depressão, tipo depressão e ansiedade, com uma vaca? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. E sim, eu falei vaca, viu pessoal? Eu falei vaca mesmo. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para que a gente chegue mais rápido aos nossos sonhos. E aí, Jefferson, tá dando risada da vaca? Meu caro, eu tô meio estranho. Eu tô achando que esse episódio vaca não começou bem não. Tá tudo em ordem contigo? Tudo em ordem. Me sentindo meio cowboy hoje. Ah, é? Um cowboy americano? Exatamente, né? Um cowboy. Pode ser vaca, pode ser boi. Enfim. Mas vamos lá, explica aí por que essa história da vaca, né? Mas vamos começar no contexto. A gente já vai contar a história da vaca. Exato. Mas o assunto hoje é realmente depressão e ansiedade. Algo que poucas pessoas sofrem, não é isso, Jefferson? Nada a ver, né, meu? Todo mundo. É uma epidemia, né? O pessoal percebe que está aumentando muito, né? E tem aumentado, né? Tem aumentado e ela tem vários fatores, né? Então nós não somos especialistas, mas na verdade a gente pegou um TED Talk, que foi uma indicação do Tim Ferriss, que comentou lá num episódio dele que eu ouvi, e aí eu sugeri, você topou, e aí a gente vai falar um pouquinho desse jornalista. Se eu não me engano, eu não sei se ele é escocês ou se ele é inglês, né? Britânico. Se lembra? Ele tem um accent meio britânico, meio eu acho que pode ser escocês. Eu não me lembro se ele é escocês ou se ele é britânico, mas ele é um jornalista, né? Ele é sociólogo lá tal. E aí ele começou a estudar. Não escreveu um livro ou não? Ele escreveu um livro e é um dos mais vendidos lá do New York Times. Como que é? Você sabe o nome do livro? Que eu não Puxa, eu não me lembro agora. Mas enquanto você vai comentando aqui, eu comento, você vai procurando aí então. Eu vou falar um pouquinho dele. Ele é um jornalista. Ele começou a refletir por que as pessoas estão ficando mais ansiosas e depressivas, né? E tem aumentado, né, o número de depressão e ansiedade. E aí ele começou explorando a história dele mesmo, porque quando ele era jovem, ele também teve depressão com 13, 14 anos, lá na juventude. Mas uma coisa que ele percebeu foi que quando ele procurou um médico, o médico falou para ele que ele tinha um desequilíbrio químico. E aí falou, como você tem um desequilíbrio químico no seu cérebro, eu vou te dar um remedinho aqui, aí você toma e vai ficar tudo em ordem. E aí ele começou a tomar o remédio e adivinha o que aconteceu? Ficou belezinha. Ficou belezinha, só que ele teve que ir aos poucos tomando uma dose maior, uma dose maior, uma dose maior, e aí ele chegou a tomar a dose máxima, acho que por 13 anos. E aí ele falou, poxa, eu quero entender um pouco mais sobre isso. E aí ele começou a estudar um pouco a depressão e correu o mundo aí falando com vários especialistas, e aí ele apresenta uma série de... Lá, o TED Talk dele é bem interessante. Mas você descobriu aí? Descobri, ó. Ele escreveu um livro chamado Lost Connections. Ó, ele está basicamente revelando as causas não reveladas da depressão e soluções não esperadas para a depressão. Interessante. E você sabe que dessa que ele descobriu, ele fala assim, são 9 causas da depressão. Exato. E são 2 delas realmente são químicas, aí tem a ver com a química do cérebro, aí você tem um desequilíbrio, né, uma desarmonia, e você tem que tomar o remédio ali, até que você ajuste a sua alimentação, a sua vida, e aí os químicos voltam ao normal. Porém, existem 7 que não são químicas, né, não tem, essa causa tem a ver com
com a forma com que a gente vive, com a forma com que a gente convive como sociedade. E aí ele fala, olha, muitas vezes essas 7 elas têm até um peso maior do que as 2 químicas, porque se você tiver um pouco mais equilibrado e um pouco mais harmônico nessas 7, mesmo que você tenha um desequilíbrio químico, né, não é tão impactante. Então, é uma linha interessante dele. Eu achei assim. É uma reflexão, né, Edward? Concorda que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Obviamente que tem várias causas: alimentação, estilo de vida, problema pessoal. Mas o pano de fundo que ele usa eu achei muito apropriado, muito válido. E eu acho que o objetivo é a gente fazer uma reflexão, né? Ele comenta lá, né, dessas causas, e tem coisas óbvias que talvez a gente ache óbvio, né? E, por exemplo, se você está solitário, se você está num trabalho sobre o qual você não tem controle e tem que fazer tudo que te mandam, se você tem pouco contato com a natureza, esses são os 3 exemplos que ele deu no TED Talk. É mais provável que você sinta depressão, por exemplo. Sinta depressão. Inclusive, ele coloca lá no início que ele fala, né, que você, na verdade, um dos fios condutores que ele coloca é que a gente tem lá, igual o Maslow colocou, né? Tem a pirâmide de Maslow lá, onde fala que a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, né? Você precisa de comida, você precisa de uma moradia, de roupa, né? Então são as necessidades mais básicas, porém ele coloca também que a gente tem uma necessidade psicológica, né? Que são inatas do ser humano que vive em sociedade. Aí ele fala, a gente tem que se sentir que a gente pertence a algo, a gente tem que sentir que a gente tem que ter a nossa vida tem que ter um propósito, né? Um significado, que a gente tem que sentir que as pessoas estão nos vendo, que estão nos valorizando, né? E entender principalmente que o futuro, né, o que está à nossa frente, ele faz sentido, porque isso tudo é um conjunto de coisas, de necessidades psicológicas, e quando elas não são atendidas, ela tem um viés aí para você entrar dentro de uma depressão. E ele entende que nos últimos anos a sociedade vem não atendendo muito dessas necessidades. Então, são algumas das causas aí que ele sugere, que é um dos pilares aí da... E aí entra até a história da vaca. Você vai contar a história da vaca, Edward? Pois é, né? A história da vaca é legal, cara, esse negócio. Conta aí a história da vaca. Fique à vontade, conte lá. A história da vaca. Ele conta que tinha um camponês que trabalhava, acho que era num campo de... Arroz. De arroz. Lá no Camboja. Na verdade, ela começa assim a história, porque ele foi visitar um psiquiatra sul-africano. Isso. Daí esse psiquiatra sul-africano, ele chama Derek Summerfield. Ele teve um tempo trabalhando no Camboja. E aí que ele conheceu esse cara aí. Conta aí. Então, ele conheceu o sujeito falou que ele já tinha, né, um antidepressivo lá, que era uma vaca. Porque ele foi apresentar antidepressivos, não foi isso? Isso, ele estava lá querendo mostrar, ele falou, não, aqui a gente já tem uma vaca aqui. Ele, calma aí, não, me explica direito o que é isso. Como que é essa questão da vaca? Aí ele começou a entender que lá no Camboja, esse sujeito que estava lá no campo colhendo os arroz, ele pisou, acho que numa bomba, e aí essa bomba explodiu, e acho que ele ficou sem uma das pernas. E aí ele teve que fazer todo um tratamento, né, para poder curar ali, colocou uma prótese, voltou a andar, e aí mandaram ele de volta lá para onde, Edward? Mandaram o cara de volta? Pro campo de arroz. Pro campo de arroz. Aí o cara voltou lá e o cara começou claramente a emitir sinais de depressão, né? Tava meio traumatizado, digamos assim. E aí, quando ele começou a voltar, os médicos começaram a perceber que ele estava dando sinais realmente de depressão. E aí sentaram com ele e foram ouvir. Tinha por exemplo, porque quando ele trabalhava no campo de arroz, tinha dois negócios, né, que acontecia. Doía a perna dele. Sim, é verdade. Ficava doendo a perna dele, porque você sabe, plantação de arroz é muita água, né? Exato. Então a perna provavelmente ficava submersa. Então Exato. Talvez isso tivesse uma dor aí que envolvesse aí, né? Uma perna normal, tudo bem, né? Mas uma perna ali, alguma coisa, talvez ficasse doendo mais, né?
É. E aí uma coisa que eles perceberam, os médicos sentaram e ouviram o que estava acontecendo. E aí eles entenderam. Então a primeira coisa que percebem é a gente sentou e ouviu o paciente, né? Teve a escuta, né? E aí eles decidiram que talvez seria realmente ruim ele trabalhar naquelas condições, tem a questão do trauma, o lugar, enfim. E aí eles sugeriram que ele fosse trabalhar como um produtor de vaca, né? Como um produtor de leite. E ele começa com o passar das semanas, o pessoal começa a perceber que ele está mais alegre, mais feliz, e ele vai saindo daquele estágio mais letárgico e ele começa a trabalhar mais feliz. E aí o cara fala, então o seu antidepressivo é uma vaca. Exatamente, né? Então, mas é interessante porque pode ser uma história, até uma, entre aspas, uma piada, né? Você fala assim, pô, mas isso aí não é uma vaca não é um antidepressivo, mas foi uma solução. Por que é essa solução, né, contextual é pior do que um remédio, que muitas vezes só resolve o problema durante algum tempo, né? E a contextual pode resolver o problema para sempre, porque se ele não precisa ir no campo, ele não fica lembrando daquele trauma que ele teve e a perna não dói, então ele está fazendo outra coisa, tem um contato com animais, que talvez tenha uma outra questão aí, né? Aliás, animais são muito recomendados para depressão, não é verdade? Tem vários estudos que indicam aí. Não só, o animal, você falou outro caso que é o contato com a natureza, né? Sim. Eu acho que essa questão, se você... E uma coisa que ele coloca, ele fala, e como uma pessoa, ele fala, eu tive essa depressão, eu passei por momentos difíceis, então realmente é uma coisa que está também ligada às pessoas, é um estigma, e é um certo preconceito que talvez nós também tivemos, em algum momento, e que depois você começa a perceber, é que a depressão em si, ela não é um sinal de que você é fraco, de que você talvez está ficando louco, é apenas, né, você é um ser humano, ele fala, né, que você tem algumas necessidades que não estão atendidas. Então, assim como o camponês lá não conseguiu resolver o problema sozinho, teve que ter pessoas ouvindo, né, e aí, em conjunto, eles resolveram o problema. Então, o Johan, ele fala que, às vezes, o depressivo, lá, não que ele é contra o químico, ele fala, não, o químico às vezes ajuda, ele é importante, mas ele tem que ser uma coisa que não um uso ininterrupto. Então você tem que criar, né, se você tem algum desequilíbrio, você cria esse equilíbrio de volta e aí você tenta colocar de alguma forma ali a sua vida nos trilhos, e de várias formas, existem vários jeitos de você fazer isso. Então eu acho que é uma abordagem interessante, eu acho. Com certeza, você acaba olhando a pessoa de uma maneira mais holística, né? Não, porque ele falou assim, ao invés de chegarem no cara lá do arroz, né, do campo de arroz, e falar, pô, cara, você tem que se controlar aí, cara, né? Se apruma, né? Resolve o seu problema, né? Não adianta ficar aí sofrendo, né? Esquece que aconteceu esse negócio na perna, vai colhendo arroz aí, cara, vai lá, para de, né, de mimimi, falar pro cara assim. Mas não é bem assim, cara. Esse negócio assim, às vezes até o pessoal exagera, né? Mimimi pra lá. Mas as pessoas têm necessidades que precisam ser preenchidas e a gente precisa entender elas. Exato. Às vezes, analisando com empatia, você realmente vai encontrar reais motivos por trás daquilo. E a solução pode ser simples. E uma solução em grupo. Isso que é legal, né? O grupo ajudando uma pessoa é diferente. Inclusive ele comenta lá que ele tem uma pesquisa que indica lá que a questão da solidão, né? Essa questão que você fala em grupo. Às vezes, hoje a sociedade está vivendo uma situação mais solitária. Então as pessoas ficam mais sós, e não sós no sentido de que ele está só. Às vezes ele tem a família, tem algumas pessoas próximas, mas ele fala mais como tribo, né? Um sentido
de que nós fomos feitos para viver em tribo e com o passar do tempo essas tribos foram de alguma forma sendo dissolvidas, né? E aí isso nos traz alguns problemas, que é a solidão. Inclusive, uma das pesquisas que perguntou para o pessoal lá, me parece que 40, quase 39% das pessoas se dizem, né, se sentirem solitárias. E essa é uma das causas da própria depressão, dessa ansiedade que a gente vive. E ele fala, né, em Londres, né, ele comenta de um estudo que foi feito de um professor, né, que o pessoal estava trabalhando a questão da depressão, e aí ele sugeriu que o pessoal trabalhasse um grupo de depressivos, eles se juntassem, né, 2 vezes, se eu não me lembro, acho que 2 vezes por semana, eles se reuniam, e não só para falar, né, de como eles estavam talvez mal, ruins, né, se sentindo mal, tá? Enfim, talvez miserável. Aliás, mas eles a regra era não falar, né? Isso, a regra era justamente falar. o contrário, né? Para quê? Porque eles tinham que, em conjunto, naquele grupo, eles tinham que descobrir um significado e eles, né, trabalharem alguma coisa. E o que eles identificaram, né, para trabalhar ali foi... eles viram que tinham uma praça, alguma coisa lá, e eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a jardinagem, vamos mudar aquele local. Então eles começaram a estudar, foram na biblioteca, buscaram livros, começaram a comprar lá as ferramentas, foram no YouTube, começaram a mexer com a terra, com a mão ali, né, fizeram os trabalhos. Aí, de novo, aí aquilo que você falou, né, Edward, de contato com a natureza, que pois é importante. E aí eles começaram a fazer o trabalho, e ali eles formaram o quê? Um grupo, né? Um grupo que começou a trabalhar junto. Quando um não ia, ele até comenta no áudio lá, né, do TED, ele fala, quando uma pessoa não ia, a outra ligava, viu? Tá tudo bem, você tá se sentindo, isso fazia a pessoa se sentir importante. Então não tinha nenhum especialista ali em jardinagem, mas o estudo desse professor mostrou que eles trabalhando em grupo, ele tendo esse sentido de pertencimento, de pertencer a uma tribo, eles acabaram, né, ele comenta até no final, né, o jardim que foi florir, e aí aquelas pessoas, a hora que elas perceberam, elas estavam curadas da depressão, né, elas tinham resolvido o problema delas, né, eu acho que foi um estudo bem bacana. Com certeza foi bem, bem interessante, né? E vamos aproveitar e soltar a frase da semana? Vamos lá, opa. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, Edward. A frase começa da seguinte forma: nos momentos mais difíceis, onde a dor te cega e você só deseja sentir um pouco de alívio, não desanime. Acredite e confie. Um novo dia vai amanhecer, trazendo novos objetivos para te dar forças para lutar, realizar e vencer. Marta Sil. E aí? Eu acho que às vezes a gente pode começar um dia de uma maneira não muito boa, ele talvez não termine muito bem, você fica meio, né, assim, sentindo que não foi legal, mas você poder depois dormir, descansar e acordar num dia novinho, eu acho que é muito motivante. Porque às vezes isso acontece na nossa vida, né? A gente tem um dia que não foi muito legal, tal. Então quando acontece isso comigo, Jefferson, eu vou lá, às vezes até durmo mais cedo. E aí quando você acorda, até assim, antes de dormir, já pensa um pouquinho, o que eu vou fazer primeiro amanhã? Vou fazer isso. Você pensa numa coisa, no mais importante. Aí você acaba acordando mais cedo, porque dormiu cedo. E aí você executa exatamente aquilo que você planejou. Cara, é uma sensação tão boa. E aí a probabilidade do dia começar melhor é muito maior. Então essa frase realmente me remete a esse tipo de esperança. Desde que a gente tenha essa atitude positiva com relação ao dia seguinte. Porque é sempre uma nova oportunidade. Então essa seria a minha reflexão sobre isso aí, sabe? Acho bem legal, bem legal. E é aquela questão, né, de conexão, né? Você falou, né? Do dia seguinte, tentar fazer um link. Eu acho que uma coisa até que ele comenta, né? Tem uma pesquisa da Gallup
né, que organizou até a pesquisa que ele realizou lá, eles falam, né, que hoje, o que acontece? Se a gente pensar no trabalho de uma forma geral, independente se é do trabalho, da natureza do trabalho em si, pode ser um trabalho doméstico, qualquer trabalho, um motorista, enfim, vamos pensar no seu trabalho, você que está ouvindo. Então, se você pensa no seu trabalho, é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Isso realmente, a gente vive em torno do trabalho. E isso vai dominar a nossa vida desde ali a hora que a gente começa a trabalhar até o finalzinho da nossa vida. E essa pesquisa mostrou que 13% das pessoas gostam do trabalho. Elas se sentem felizes, realizadas e elas realmente esperam por esse dia. E 63% das pessoas não gostam, mas também não odeiam, né? Então elas ficam ali, eles até usaram a palavra sonâmbulo ali, que eu achei bem interessante. E 24% das pessoas odeiam o trabalho. Então se a gente pensar que pouco mais de em cada 10 pessoas gostam, estão realmente felizes naquele trabalho, essa conexão é um motivo de a gente refletir, né? Será que eu estou realmente conectado? Porque se a gente está com essa desconexão, esse pode ser... A maior parte do meu tempo eu estou num lugar que talvez eu estou com pessoas que talvez não gostam, não me deixam feliz. E não significa que aí você vai chegar na segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira. Se você ouviu hoje, né? A gente está gravando, mas a gente solta o episódio na segunda, né, Edward? Você vai chegar lá e já vai pedir demissão. Não é essa a sugestão. A proposta é fazer uma reflexão no seguinte sentido. Será que isso está realmente me consumindo? Será que esse é um problema? Porque a gente tem que entender a depressão ou a ansiedade como um sinal de alguma coisa que está desequilibrada, que está desajustada. Então eu ouço aquele sinal, eu paro, eu reflito e eu olho. Se isso faz parte, eu tenho que traçar um plano para que eu possa sair dessa situação, sair desse cenário, sair desse contexto, traçar uma estratégia para que eu possa ir para um contexto onde exista um pouco mais de conexão. Inclusive a gente tem várias entrevistas aqui de pessoas, nós falamos com a Aline, né? A Márcia Bolé também comentou, eu acho que o Luiz Carlos, lá no episódio 50, cada um tem uma forma de conexão. Nas entrevistas que a gente faz fica muito claro isso. É verdade. Então a gente tem que buscar isso. O professor de karatê, né? O meu sensei, que teve uma Exato. Também. Né? Então, tipo assim, a gente tem que se envolver, eu acho que, de alguma forma, né, numa tribo, né? Essa questão de você estar, né? Igual a gente falou lá, o pessoal se juntou, ninguém sabia, eu amava fazer jardinagem. Não, eles se juntaram, o grupo acabou criando uma conexão. E, óbvio, cada um tem a sua conexão, mas a gente tem que entender que a gente precisa ter essa conexão. É importante, e eu acho que essa é uma grande mensagem, uma reflexão do Johan, que de alguma maneira a gente tem que buscar identificar o que talvez me preencha. Talvez a gente tenha necessidades diferentes. Eu tenho um colega que outro dia, um amigo que estava me dizendo, ele tem um projeto que ajuda moradores de rua. E ele extremamente envolvido, engajado no grupo. Então, às vezes a gente tem que buscar coisas que nos estejam alinhadas com os nossos propósitos, e aquilo acaba desviando talvez o nosso foco, talvez de um foco um pouco mais ansioso, depressivo. Então eu acho que a proposta do Johan, ela vem justamente para a gente fazer uma reflexão. E é uma reflexão importante, né, Edward? Com certeza. Eu gostei de algumas reflexões finais dele, no qual ele fala assim que hoje a gente tem o problema também, ele até fala lá, tem o junk food. A gente tem junk values, ou seja, é o valores porcaria. Da mesma forma que você tem a comida porcaria, né? Ou enlatada, né? Ou industrializada, você tem os valores porcaria. E ele cita até lá, né? A gente tá até... a gente acaba preenchendo esses nossos vazios com coisas que a gente pode comprar. Muitas vezes isso é um risco, porque às vezes você compra uma coisa, você acaba comprando um monte de porcaria para tentar preencher alguma coisa que você não sabe o que é. E a gente acaba vivendo numa máquina, ele até compara, né, que a sociedade hoje é uma máquina que ela está desenhada para negligenciar o que realmente é importante nas nossas vidas.
Olha que interessante, tá? E assim, e você tem que sentir você tem que sentir, né? Perceber o significado mais da vida, não necessariamente as coisas, né? A gente vê com esse advento de mídias sociais, né? Que o pessoal às vezes fica mais preocupado em mostrar que está bonito na foto e fazer até o que ele comenta lá, causar inveja nas outras pessoas, sabe? Assim, tem gente que vai usando as mídias sociais para causar inveja, mas na verdade... E através de um consumo inapropriado, né? Ele começa com o consumo e depois vai para essa questão, né, de você mostrar. Eu acho que é interessante então, também, né? Assim, eu acho que as mídias sociais, elas têm o lado bom e o lado perverso. Eu acho que quando ela é usada para conexão, e isso está acontecendo, sabe? Eu fiquei refletindo sobre isso, Jefferson. Isso está acontecendo um pouco, porque eu lembro que nas primeiras vezes que eu vou falar da minha experiência própria com mídias sociais, né? Até com vídeo aula, com essa questão, né? Porque a gente faz as coisas para a escola do podcast, a gente está na mídia, né? Vamos dizer assim. Antes eu tinha muito aquela preocupação de, peraí, deixa eu pôr uma roupa bonita, peraí, deixa eu pentear o meu cabelo, peraí, deixa eu ver se tá bonito. Não, a gola ficou meio pra lá, deixa eu pôr assim, não, essa camisa tem que nascer de novo, viu, Ed? Pois é, eu teria... Nossa, sabe assim? Mas você fica preocupado com aquilo, tal, não, ficou um fiozinho do meu cabelo arrepiado, caramba, vou gravar de novo, né? Sabe assim? Meu... Aí você percebe que hoje em dia tá mudando, já está mudando muito rápido. Eu vejo isso, eu acho que é uma coisa positiva. Muitas vezes as pessoas não querem ver aquele vídeo bonitinho, eles querem ver aquele cara que está com o cabelo torto mesmo, mas que ele é ele. É autêntico. Que ele é autêntico. Então, na medida que as mídias sociais permitirem, e isso depende de nós sermos autênticos na mídia social, né? Não ficar esperando a foto perfeita, nossa, eu tô, né? E ser autêntico. A vida como ela é, eu acho que conecta mais, sabe? E torna-se um uso melhor das mídias sociais do que aquela coisa só de você ficar vendo, nossa, mas essa pessoa tem isso, nossa, ela tá viajando ali, né? A gente já contou uma história, né, de pessoas que chegaram a casar, fazer lua de mel, todo mundo achando que era uma maravilha, né? E aí quando foi ver, as pessoas se separaram. Mas não estava tudo uma maravilha? Não, é que eu estava... A pessoa acabou fazendo tudo aquilo só para mostrar que estava bonito, mas estava vivendo um inferno. E aí acabou se separando, né? Então, e quando a gente se conecta com essas coisas, é um risco. Então... A mensagem... é um risco de dois lados, né, Eduardo? Porque, por exemplo, pensa assim, hoje, esse próprio advento da mídia social, né, que ele está ligado aí a essa questão de como você mostrar, né, o que você não é, muitas vezes, tem uma outra interpretação também, porque imagina assim, né, aquilo que você falou, a mídia social ela é positiva. Imagina que você faz uma viagem e você, por exemplo, eu até lembro um episódio que você estava com, não lembro se era com seus pais ou seu pai, que você me mostrou alguma coisa no sentido de que vocês foram no lugar que ele nasceu, na casa que ele viveu, acho que é um retrato que tem. É verdade. E aí você mostra, então... Às vezes, aquela questão, você não está tirando aquele retrato, né? Eu vou falar retrato que o pessoal falava antes, né? Olha só que chique. Agora, hoje o pessoal fala, né? Fazer uma selfie. Mas eu acho que talvez aquela questão da sua mãe olhar, talvez ela estando aqui no Brasil, você lá, é uma memória, faz os seus irmãos conectar, falar, olha lá a casa do papai, alguma coisa nesse sentido. Então ela é legal. E você não está fazendo aquilo para mostrar, talvez, eu estou aqui. Não, é longe disso. E aí a gente tem que ter essa percepção e esse cuidado também de interpretar que existe muita coisa ali que é legal, que é uma conexão. Às vezes você vê uma família reunida, seus familiares, e você está longe, olha que legal, estou vendo um sobrinho, ou às vezes hoje o pessoal faz videozinho e te manda, isso é legal. Então, mas a gente tem que realmente ter esse cuidado aí com, ele chama de junk values, né? Junk values, valores. A gente tem que observar estragados, os nossos valores estragados, né? Valorizar o supérfluo, valorizar o material ao invés do que a gente é.
né? Mas ser autêntico, né? Aquela autêntico questão do também, autêntico. ou Acho... ser artificial versus ser autêntico. Então, acho que a gente vai melhorar. Eu sou um cara muito esperançoso, né? Eu acho que o uso das mídias sociais vão começar a melhorar. Eu acho, né? Sei lá, posso estar errado também. Mas eu percebo até pelo meu próprio uso, sabe? Eu não fico me preocupando muito mais, não. E outra coisa, e essas fotos, essas coisas que ostentam, não me chama atenção. O que me chama mais atenção é quando é mais real, quando eu vou ter uma notícia real da pessoa. Né? Aí sim é bacana. Enfim, a gente tem que perceber que quando a gente está deprimido e ansioso, ele até conclui dizendo que quando você está deprimido e ansioso, e você até falou, não significa que você é louco, que você é fraco, que você tem alguma coisa quebrada dentro de você. Não significa não isso. Significa que você é um ser humano com necessidades não atendidas. E acima de tudo, que tem algo que não está legal, que está talvez desregulado, desajustado, e que você precisa entender esse sinal. Exato. E tomar ações, né? Ações mais contundentes, né? Pode procurar médico. A questão, ele até comenta, a questão da química é importante, talvez no primeiro momento, mas de novo, ouça os sinais, né? Não negligencie esses sinais, honre. Ele coloca até que ele usa a palavra honrar os sinais, né? Eu achei até forte, né? Uma palavra assim bem... E aí, mas daquilo ali tem que sair, né? Tem que emergir uma solução para a sua vida, e aí que ele volta, ele até conclui falando, cada um vai encontrar a sua vaca, né? As vacas estão aí ao redor, as vacas cada um estão por aí. É como uma dor de barriga. Você sente uma dor de barriga, você vai procurar uma solução. Você pode até tomar um remédio para dar uma melhorada, ou você pode mudar a sua alimentação para não ter mais a dor de barriga. Né? Então, esses são os caminhos, né? Mas é muito boa esse TED Talk. A gente vai deixar ele no show notes, né? O vídeo lá para quem quiser assistir, vale a pena. É 15 minutinhos, né, Jefferson? 20 minutos, né? Esse é de 20 minutos assiste. Deve encontrar com legenda em português, né? Deve encontrar. Eu não achei não, Edward. Ainda não. Ainda não, né? Mas tem legenda em inglês, então dá pra acompanhando e lendo em inglês mesmo, né? Mas daqui a pouco tem já. Daqui a pouco tem. Então é isso aí. Eu acho que vale a pena ver e ficar atento a esses sinais, né, de que a gente precisa encontrar realmente a nossa vaquinha para resolver o nosso problema de depressão ou ansiedade, porque todo mundo, em certo grau, tem essa experiência. Nossa, ficou difícil até falar. Começa de novo, vai, Edward, começa de novo. Vai. Como que chama aquele negócio? Trava-língua? Trava-língua. Nossa, então, porque todo mundo vai experimentar, vai passar por momentos depressivos e momentos de ansiedade, numa sociedade tão maluca como a nossa, né? Então, aproveite esses momentos para ver qual é a vaquinha que está faltando para você e procure ela, né? E eu aproveito e agradeço você que está nos ouvindo, e eu espero realmente de coração que esse episódio tenha ajudado você a ficar no comando da sua vida e com a vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Então, se você gostou do episódio, desse papo todo, conhece alguém ansioso, aquele cara ansioso, rói as unhas até dormindo, ou aquela pessoa meio down, né, que está depressiva, indica esse podcast para ela, indica o vídeo que a gente vai colocar no show notes. Com isso, eu e você estaremos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. Isso é importante, isso é conexão, isso é o que faz a vida valer a pena, ajudar também outras pessoas. Então fique ligado nos próximos episódios, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Valeu pela audiência e essa é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.